Avanço evangélico perde força e outros 7 dados inéditos sobre religião no censo 2022. Pra quem tá perdido, pô, 2022, que ano a gente tá? Mas é que ele saiu agora, 2025, tá bom? O crescimento da parcela de brasileiros que se declaravam evangélicos perdeu força pela primeira vez desde 1960. Revela os resultados preliminares sobre religiões do censo 2022, divulgado, papapá. Aí, deixa eu ver, tem gráficozinho? Tem gráficozinho. Eu quero um gráficozinho. Primeiro, só pra entender aqui os dados, tá? 26% dos brasileiros, ou 47 milhões, se declaravam evangélicos em 2022. O avanço é de 5,2 pontos percentuais, ou seja, cresceu em 5%. Abaixo da alta de 6,5% registrada entre 2000 e 2010. A primeira desaceleração da tendência em 62 anos. A parcela de católicos recuou de 65% em 2010 para 56% em 2022, somando 100 milhões e dando continuidade à tendência de perda de força da religião no país, que neste censo mostra a maior diversidade religiosa da sua história. Até a década de 1970, mais de 90% dos brasileiros se declaravam católicos. Olha que engraçado isso. Bom, aí vamos olhar pro gráficozinho, né? Que vocês vieram aqui pelo gráficozinho, que a gente vai olhando. Cara, é tão engraçado isso. 1972, católico, 99,7%. Também não tinha o mesmo rigor de pesquisa que tem hoje. Então vamos olhar só os últimos anos, que é o que interessa mais. Mas a gente vai vendo aqui o charutinho, né? O naco do evangélico sempre crescendo, né? Sempre crescendo, crescendo, crescendo. Ele segue crescendo, só que ele desacelerou. Esse roxo aqui é o outras, esse cinza é o sem religião. Notem que o sem religião também tem crescido. Também cresceu o número de... Cresceu o Umbanda e Candomblé, que é esse marronzinho aqui. Só que é uma coisa assim tão isória, tipo, era 0,3%, foi para 1%. E espírita, pela primeira vez, diminuiu. Espírita era 2,2%, caiu para 1,8%, certo? Aí tem outras religiões, né, como o budismo, o islamismo e tal, mas eles representam muito, muito pouco. Aqui tem várias questões interessantes, aqui esses dados estão sendo vários tópicos. Eu peguei várias diferentes matérias, essa aqui foi boa porque ela dividiu tudo em tópico, né? Então, eu acho que a primeira questão é sobre o avanço evangélico que perde força, e eu acho que isso tem uma coisa aqui muito para se discutir. Adeptos de Umbanda e Candomblé mais do que triplicam, o que não quer dizer grandes coisas, né? Triplica, mas era tão pouquinho, mas enfim. Eu digo assim, no total não quer dizer nada, mas pode ser uma tendência. Esse aqui é um tópico que eu quero comentar mais com vocês também. Mais brasileiros se dizem sem religião. Pulou de 7,9%, quase 8%, para 9,3%. Jovens são os que mais se declaram sem religião. Olha só. Olha só. A juventude tá transviada. Tá transviada a juventude. Só tem juventude viada aqui, ó. A juventude viada é uma coisa que não tem controle. Ó, a proporção da população de 10 anos ou mais que se declara católico, evangélico sem religião por faixa etária. Ó, católico, evangélico sem religião. Então, olha aqui pros jovens, olha aqui. Olha a curva aqui pra cima do sem religião. Espiritismo perde fiéis. Norte é a região mais evangélica e Nordeste é mais católica. Essa matéria que eu acho que não destaca, mas o Sul, Rio Grande do Sul, a religião onde mais tem pessoas do Candomblé e da Umbanda. Sim, porque muita gente não acredita, mas é no Rio Grande do Sul que tu tem esse número mais alto. Olha só, no Brasil todo dá 1%. No Rio Grande do Sul, Candomblé e Umbanda é 3%. 3%. 3,2%. Ou seja, bem maior. E tinha mais algum tópico aqui? Indígenas são um grupo étnico com maior proporção de evangélicos. Espíritos umbandistas e candomblecistas são os mais instruídos. Eu achei bacana os dados foram revelados, porque assim, tem uma coisa que às vezes me incomoda na internet, que é a galera ter um certo prazer egóico na lógica do eu tô certo, né? Eu avisei. Eu odeio isso porque perde de vista o fato de que eu tava certo. E eu avisei. Que é o seguinte, eu tava falando pra vocês há um tempo, teve uma galera que veio brigar aqui nos comentários comigo, que eu estava achando, olhando para minha vizinhança, olhando para uma série de pessoas que me cercavam e conversando com alunos e ex-alunos e seguidores e etc. Até com o Pirula eu troquei essa ideia, o Pirula estava concordando comigo, achando que isso também estava rolando. A gente estava falando há um tempo que, olha, acho que o crescimento evangélico está desacelerando. De onde é que eu tirei essa impressão? Para além das conversas com pessoas, etc., eu tirei essa impressão pelo fato de que eu estava começando a ver a igreja evangélica fechar. E isso para mim acho que é um sinal significativo. E veja, não é que fechou, porque às vezes isso antes até estava rolando, que é assim, ó, fechava uma igreja evangélica, mas é porque aquela mesma igreja mudou de lugar. Ou seja, ela saiu de um lugar menor para um lugar muito maior, ou seja, na verdade ela cresceu. Então tá, ali não é porque só fechou. Não, eu tava vendo igrejas fecharem e simplesmente não abrir nada mais ali na redondeza, não abrir mais nada perto. E olha, em diferentes cidades, né? No Rio Grande do Sul eu vi isso em Santa Catarina. De novo, é um recorte do Sul. Até era uma coisa que eu queria saber se no resto do Brasil isso também tava rolando. Mas no Sul eu tava vendo, assim, abrir muita igreja evangélica que fechava, dava 2, 3 meses fechava porque não aparecia fiel. Tinha uma igreja perto da minha casa, isso há um tempo atrás. Eles iam buscar o pessoal em outros bairros. Eles iam os ônibus caindo aos pedaços, eles traziam o pessoal
Porque assim, visivelmente era uma galera que vinha de alguma comunidade muito pobre, eu não sei de onde é que eles vinham. Tinha que trazer o pessoal, acho que aquilo começa a ficar financeiramente pesado a operação e acho que uma hora inviabiliza. Então, moral da história, tá desacelerando esse crescimento evangélico. Ainda cresce pra cacete, né? Pô, mais de 5%, considerando o tamanho que já tem, mas tá desacelerando. Eu lembro que existia todo um certo pânico, assim, sobre... E eu quero falar também sobre esse pânico, né? Especificamente essa sensação de pânico. Mas havia todo um pânico, assim, o pessoal fazendo uns gráficos, parecia aqueles gráficos, uma moda caralha que os nazistas faziam do crescimento de deficientes mentais perante pessoas que... doentes mentais, perante pessoas que eram sãs, muitas aspas aqui, né? E aí eles faziam aquele gráfico e mostravam que havia todo um medo, assim, se a gente não tiver um cuidado da raça, retardados vão vencer, e, sabe? Tinha uns gráficos, assim, que mostrava crescendo sempre, sendo que o que acontecia é só que eles passaram a ter mais dados, então a porcentagem de pessoas da população que se identificavam com algum tipo de transtorno, com algum tipo de distúrbio, obviamente aquele número aumentou, então eles tinham um medo, assim, que uma hora ia superar. Era mais maluquice, não fazia nem sentido do ponto de vista matemático, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há um tempo tem uma galera muito assustada, falando, os evangélicos vão tomar conta, vai virar evangelistão. Tem várias coisas sobre esse comentário do evangelistão que me incomoda, porque olha só, vamos lá, primeiro uma coisa, né, criticar o mundo evangélico, seja pela sua cultura, seja principalmente pela sua participação política, que eu já quero voltar nesse tópico. Enfim, isso eu acho que é uma crítica que vale a pena, pode ser válida, às vezes se for nos termos adequados, ok? Mas tem um negócio que às vezes me pega, que é o seguinte, a galera tem um medo de uma ascensão evangélica, do evangelistão, e essa mesma galera não fala quase nada do catolicismo, e eu acho tão suspeito, cara. Me parece tão papo, assim, de católico enrustido, porque, olha só, muito dessa galera progressista, esclarecida, cidadão consciente, é a galera que estudou em colégio particular de freira, de padre, muitas vezes estudou em colégio católico, às vezes fez uma universidade católica, e foi muito atravessado, né, sendo uma pessoa de classe média, ainda foi muito atravessado por uma educação católica. E aí disso surge uma espécie de laicatolicismo, juntando laico com catolicismo, é um laico-catolicismo. Uma vez eu vi alguém falando isso, quem foi que cunhou esse conceito que eu gostei e eu não consigo dar crédito agora pra pessoa. Mas enfim, eu vejo um discurso laico-catolicista. A pessoa fala, não, porque o meu problema com os evangélicos é que eles são contra o Estado laico, porque esses crentes, eles são opressores, não sei o que. Cara, aí às vezes, não, porque a bancada evangélica, olha lá, aquele deputado evangélico, bancada evangélica, ele votou tal coisa. O cara é católico. Então, o que eu tô querendo dizer, não tô entrando aqui no mérito, quem que é pior, quem que é melhor, eu só tô criticando uma certa seletividade da crítica, saca? É um medo do evangelistão, mas parece que ninguém tem medo do catolicistão. Veja, eu não tô nem dizendo que também são risco ou perigo, só tô dizendo que é engraçado, sabe, assim, tu tem um lobo e um leão na sala e o problema é o lobo. Tá, mas o leão come também, nessa lógica que você tá dizendo. Não, é só o lobo que interessa. Então, enfim, certo pânico moral em cima do evangelistão se criou dentro de setores progressistas e eu sempre achei que acaba gerando, vamos dizer, uma crítica errada, crítica equivocada. Eu acho que sim, a cultura evangélica, ou mais especificamente a política que se traduz a partir de uma série de agentes políticos, sobretudo pastores, eu acho que essa é digna de crítica, até porque muitos evangélicos também criticam isso. Porque isso também, de novo, hoje eu tô bom de não dar crédito pra ninguém, mas é porque eu vou vendo tanta coisa em blog, eu abro 20 mil abas, até eles ficam brigando comigo, e eu vejo as coisas de muitos lugares diferentes, então aquilo eu vou assimilando, e depois é difícil dar referência pra todo mundo. Se alguém achar o tal do blog, me diga, mas uma vez eu vi um analista político, e ele usou uma analogia, que eu já cansei de falar aqui também, que eu acho muito boa, que sobre a cultura evangélica, na política, é o seguinte, vocês estão olhando para a sombra de um gato pensando que é um tigre. Ou seja, evangélicos são uma porção considerável da sociedade, etc. Mas não é bicho-papão. O ponto é esse, não é bicho-papão. E mais do que isso, eles podem parecer um bicho-papão, porque eles criaram um sistema muito útil, um sistema eleitoral muito útil, que vai com base nas recomendações que acontecem ainda dentro dos templos, dentro das igrejas, e que vão incensando pastores ou candidatos apadrinhados por esses pastores. Então tu criou, na verdade, um sistema eleitoral. E aí amarra. Eu tô puxando tudo isso aí porque daí amarra, e isso é uma hipótese porque o IBGE não fez esse levantamento, então são hipóteses, que o crescimento do sem religião, e lembrando que sem religião não quer dizer ateu, é simplesmente uma pessoa que fala que não tem religião, às vezes ela diz que acredita em Deus, mas não tem religião. Então o crescimento do sem religião, uma das hipóteses é que tem a ver com a politização do mundo evangélico. Essa perda de gás do crescimento evangélico é uma das hipóteses, e isso é feito com outras pesquisas, é cruzamento de pesquisa, que mostra que muitos evangélicos, muitos crentes popularmente falando, estão incomodados com essa sistemática política que tomou conta dos templos. Não todos, obviamente, mas muitos. A gente está acostumado a ver pastor ser agente político. Olha, falando agora, né, evidências anedóticas, que são só pessoas que eu conheço, não vão representar todo mundo. Mas eu já escutei de amigo, de conhecido, não é amigo, é conhecido. Já escutei de conhecidos evangélicos que me disseram assim, cara, eu parei de ir. Por quê? Porque eu quero aprender sobre a Bíblia.
E o que eu escutava lá? Quem é que eu tinha que votar? Eu ia no templo, o que falavam? Ah, porque o Lula é isso, falou que, porra, cadê o Lula na Bíblia? Tá no Levíticos? Tá no Levíticos? Deixa eu ver se eu acho o Lula aqui. Tá na Gênese? Não, porque o Lula é do mal, deve estar no Apocalipse. Eu vou procurar. O dragão de 7 cabeças. O Lula tem quantos dedos juntando as duas mãos? 9, né? 9 não vai ser o dragão de 7 cabeças. Isso o Lula tem só 7 dedos. É o Lula. É o Lula, o dragão de 7 cabeças do Apocalipse é o Lula. Enche o saco, né? Enche o saco. Veja, tu não precisa nem ser tu não precisa nem ser uma pessoa de esquerda. Tu enche o saco. Quer ver? Exato oposto. Eu posso falar, eu não tenho essa experiência religiosa, mas eu lembro que um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, eu cheguei a participar de alguns grupos de estudo, grupos de pesquisa, que rolou um monte virtual, eu aproveitei para participar de vários, que eu tinha interesse, etc. Era a galera só falando mal do Bolsonaro. Tá, uma hora ali tu topa, porque tu também não gosta. Aí no segundo encontro, falando mal do Bolsonaro. Terceiro encontro, falando mal do Bolsonaro. O grupo era sobre, sei lá, a filosofia de Schiller. Não, mas é que o Bolsonaro... porra, cara, não. Eu não vim aqui pra isso. É isso que eu tô entrando no ponto, assim. O crescimento do sem religião, talvez já se explique um pouco por uma politização um tanto eleitoreira que tomou conta do mundo evangélico. Isso é uma hipótese. Outra hipótese que eu acho válida, e é uma que eu tenho falado aqui há muito tempo, é que eu acho que vai mudando geração, as coisas vão mudando, tá ligado? A gente teve um fenômeno muito grande no Brasil, ainda temos, do católico não praticante. Eu pego meu pai era um exemplo disso. Meu pai pisava numa igreja uma vez a cada 3 anos. Perguntava pra ele se dizia católico. Agora, assim, meu pai nem sabia o que o Papa tava falando. E meu pai, às vezes, tava umas bispas estranhas que mandava botar um copo d'água em cima da televisão, meu pai botava. Entendeu? Então é aquela coisa assim, eu sou católico, mas só porque foi batizado. Eu acho que isso tá começando a tomar conta do mundo evangélico também. Filhos, netos de evangélicos mais restritivos, assim, mais... Eu não quero usar a palavra fundamentalista, que isso tem um peso, assim, né? Soa meio pejorativo. Vamos chamar crente raiz, vai. Os filhos e netos do crente raiz, às vezes até acreditam em Deus, às vezes até no momento de dificuldade, consultam a Bíblia, sabe? Às vezes até param pra dar uma olhada na Bíblia. Mas não é um negócio que toma conta do dia a dia dessa pessoa, tá ligado? E pode ser que até às vezes ela encontre pontos de conflito. E também tem uma explicação aí que eu acho interessante, que é ascensão social. Eu não sei se vocês já repararam o quanto que a classe média é talvez a classe mais individualista. Tu pode ver, as classes baixas, elas por necessidade não é uma questão moral. Eu detesto aquele povo que fica romantizando pobreza. Ai, como o pobre é lindo. Não, pobre não é lindo, pobre é pobre, porra. Mas enfim, as classes baixas, por necessidade, muitas vezes acabam construindo certas organizações coletivas, né? O crescimento evangélico, muitos apontam que tem a ver também com isso, né? Onde o Estado não chega, algum outro tipo de institucionalidade, algum tipo de organização acaba acontecendo e as igrejas evangélicas em muito ocuparam esse espaço. Então, assim, você tem dentro das camadas mais populares, das classes mais baixas, você tem uma série de formações de grupo, às vezes formações comunitárias, não só religiosas e tal. E os ricos também têm, cara. Os ricos têm porque eles são poucos. Eles são poucos e querem garantir seus privilégios, eles têm aqueles seus clubes com nomes cafonas, você sabe, né? Aqueles grupelhos lá, que o pessoal às vezes entra numa teoria de conspiração, que sociedades secretas, nem são secretas, são as secretas, todo mundo sabe que existe, onde se encontra e que horas, é assim, super secreto. Elas são discretas, né? Ou seja, eles não é pra todo mundo. Então assim, ricos e pobres, eles têm suas formações de grupo. A classe média não tem muito. A classe média é a classe que menos se envolve, se organiza, porque a classe média ela tem a ver com uma certa aspiração de crescimento individual ou familiar e que não encontra muitos motivos para, dado o fato de que tem ali uma situação de vida razoável, não encontra grandes motivos, pelo menos não diariamente, não rotineiramente, que exige uma organização. Outra coisa também que rola muito, considerando a classe média, é que a lógica da competitividade impera, na verdade isso impera para todas as classes, essa é a lógica do capitalismo, só que a classe média, digamos, reúne esses valores com as condições materiais para tal, ou seja, enquanto que os ricos também competem entre si, ao mesmo tempo eles muitas vezes fecham acordos, porque são poucos, então para ninguém ali perder nada perante o outro, eles fecham ali um conchavo e impede qualquer um de chegar junto ali. Já a classe média não tem essa capacidade de organização, até porque é muito mais gente, então fica um correndo atrás do outro. Eu tô falando tudo isso porque é o seguinte, pode-se também cogitar, e aí teria que fazer um cruzamento de dados para isso, se a desaceleração do crescimento evangélico também não tem a ver com ascensão social. Porque esse é um fenômeno que eu sei, eu tenho conhecidos teólogos, antropólogos também, eu só conheço mulher antropóloga. Uma coisa que eles têm estudado há um tempo é o desigrejamento, né? Que tem um nome bom para isso já. Que é o fenômeno de pessoas que continuam acreditando, elas têm uma fé, quando vai fazer um censo como esse, as pessoas falam e tal, mas elas não vão mais na igreja, elas não pisam mais lá. Seja porque elas não gostam mais tanto do ambiente, seja porque não vai às vezes com a cara de um pastor, de um padre, seja porque não tem tempo, tem que trabalhar, as pessoas trabalham muito. Então, assim, tem diferentes motivos, né? Mas o lance é que esse desigrejamento parece vir acompanhado de uma questão de classe. Ou seja, a classe média tende a
ir menos pra igreja. Isso é um negócio que rola. E igreja no sentido amplo, tá? Católica, evangélica e tal. Então, assim, eu tô falando tudo isso porque talvez a desaceleração do crescimento evangélico, entre várias das hipóteses que eu já falei aqui, pode ser também o fato de que os filhos e netos dos crentes raiz estão tendo um estilo de vida que a igreja não parece que não reflete. De novo, pegando evidência anedótica, eu perdi o contato, mas eu tive uma vizinha da Quadrangular e o filho dela, que também ia na igreja, tudo certinho, porém o filho era gay, descobriu-se gay e falou pra mãe dele: olha, mãe, é o seguinte, sou gay. E aí aquela mãe ali teve a opção ou de mandar o filho pra fora de casa ou de aceitar. Ela aceitou, mas ele, até onde eu sei, continuou assim, a cabeça dele, ele falando é um crente normal, se veste que nem, não imagine uma POC, não, todo certinho, todo caretinha, mas era um homem gay. Era um rapaz gay. Ele continuou meio que sendo o que ele sempre foi. Só que ele parou de ir na igreja, né? Ou diminuiu a frequência, porque se incomodava com coisas que o pastor falava. A própria mãe também parou de ir tanto. Então tem esses fenômenos, assim. Saca? Você tem isso acontece. Deixa eu pegar esse comentário. Meu pai entrou nessa vibe. Se reuniam para discutir como pessoas trans estavam acabando com a sociedade e como os comunistas queriam fazer as meninas virarem trans. Não estudavam, não tomavam vacina. Ah, sim, o culto, né? Enfim, tudo isso são hipóteses. Nada disso dá pra gente cravar. O que a gente tem de concreto a partir do censo é isso. Desacelerou esse crescimento. Eu acho que eu não vou estar vivo para ver isso, para poder confirmar essa minha hipótese, mas eu acho que aquele papo, de que os evangélicos, eu vejo isso que eu vou falar agora não é torcida, de forma alguma, não é torcida para nenhum lado. Eu só acho realmente que aquele papo, assim, de que não vai ter uma hora no Brasil que vai ter mais evangélico do que católico, eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu não vou estar vivo para testar, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. O que esse último censo já mostrou é que havia uma expectativa que 2031, 2032, uma coisa assim, a maioria já fosse evangélica. Já jogaram para 2049, agora com essa desaceleração. Já jogaram para 2049. O que eu acho é que isso nunca vai acontecer. E por que eu acho que isso nunca vai acontecer? Porque a Igreja Católica tem capacidade e tempo para se reorganizar que o pessoal subestima. Assim, uma coisa que você aprende é não subestime religiões com mais de 1000 anos, porque eles têm uma estrutura imensa. É que nem partido político também. Partido político antigo você não subestima. Não subestime nações antigas, Pérsia, né? Pérsia, não subestime povos antigos, não subestime religiões antigas, não subestime os mais velhos. A Igreja Católica tem algo que a Igreja Evangélica nunca vai ter, que é um líder central. Quer dizer, nunca vai ter, eles podem ter no futuro, mas acho difícil. A Igreja Católica tem, e tem isso há séculos. Então assim, a Igreja Católica está diminuindo, está perdendo terreno. Agora, a Igreja Católica não tem pressa. Eles estão perdendo terreno agora. Eles podem voltar a conquistar terreno, eles podem estancar, eles têm muita estrutura, eles têm uma capilaridade e eles podem ampliar essa capilaridade. Eles perderam muito, mas eles podem voltar a ter, cara, porque eles têm estrutura para isso. Eles têm um comando central para isso, para fazer isso. Eles são profundamente organizados. E eu repito, isso não é torcida, é só uma constatação. Basta ver a comoção que foi em torno da figura do Papa, agora na sucessão, etc. É um agente político poderoso. Por mais que você tenha um Malafaia de Louro José do Bolsonaro, por mais que você tenha alguns pastores, cara, qual é o pastor? Sério, qual é o pastor que a nível mundial tem esse poder de influência? Não existe, cara. Não existe. Agora o Papa você tem, o Santo Padre você tem, né? Então, o que eu acho sobre o futuro religioso do Brasil é que eu acho que nunca os evangélicos vão passar dos católicos. Talvez a coisa até fique razoavelmente equilibrada, mas eu não acredito. Eu sinceramente não acredito. E sobre o crescimento dos sem religião, reiterando que não é crescimento de ateus, e sim do sem religião, quase 10%, vamos combinar que não é um número inexpressivo, hein? Considerando que o Brasil é uma porra de um continente, a gente tá falando de milhões e milhões de pessoas, cara, é muita gente. É gente pra caralho. E tem crescido. No futuro o Brasil vai ser um país ateu e tal. Eu tenho uma hipótese quanto a isso que eu já falei há um tempo, que na verdade eu não tirei isso da minha cabeça, diferentes autores falam isso, autores antigos até, Oswald de Andrade já falava isso, que é o seguinte: o Brasil é o país do carnaval. Quando a gente fala país do carnaval, não é só o carnaval, a festa que acontece ali na data, não, carnaval no sentido de que da própria formação cultural, étnica do Brasil, ela é carnavalizada, né, hibridizada, metamorfoseada. Vocês viram na live anterior que eu comentei sobre uma pesquisa recente sobre o DNA do brasileiro, etc. Então assim, somos um povo profundamente carnavalizado, e se você for ver, muito daquilo que às vezes o brasileiro tem vergonha de si mesmo, que é o jeitinho, que é a malandragem, que é etc, essas coisas aí, o tal do jeitinho tem muito a ver com a nossa versatilidade, irreverência, uma certa indisposição para institucionalizações muito rígidas. Ou para citar um conhecido meu alemão,
uma vez elogiando o Brasil, ele falou assim: o bom do Brasil é que o Brasil tem esculhambação. Então, assim, existe uma esculhambação no Brasil que às vezes a gente se irrita, porque muitas vezes a gente fica patinando e não avança em certos assuntos, em certas pautas, mas essa esculhambação também é às vezes uma estratégia de defesa, pensando como lógicas de grupo, tá ligado? É uma certa imunidade. A esculhambação às vezes é uma vacina que a cultura brasileira desenvolveu, que é de impedir que certas estruturas se fechem demais. Então, tudo que parece ser muito rígido, ao mesmo tempo, é frouxo. E por ser razoavelmente frouxo, dá para desmontar. Você monta, mas logo você desmonta. E isso se aplica para instituições religiosas, instituições políticas, práticas culturais, enfim. O Brasil é bom porque é esculhambado? Então, dá para dizer que, dependendo do problema que a gente tem pela frente, às vezes sim. Às vezes a esculhambação é bom para resolver problemas. Quando você tem como antagonista alguém muito bem organizado, essa pessoa é difícil. Agora, se tu tá meio esculhambado, você tem brecha. Tá entendendo? Esse é o ponto. E eu tô falando isso porque essa esculhambação do Brasil, esse jeitinho do Brasil, essa carnavalização, carnavalidade do Brasil, tô inventando palavras aqui, ela faz com que certas práticas religiosas também sejam profundamente difusas. Então, essa volta toda eu fiz para dizer o seguinte: o tal do evangelistão, que o pessoal imagina, assim, uma ditadura evangélica muito coesa, organizada, eu sinceramente acho que isso nunca vai acontecer. É um bicho-papão que nunca me assustou. E muita gente de esquerda tem medo e tal. Eu sinceramente nunca tive medo desse bicho-papão. Acho que, do que eu conheço de Brasil e brasilidade, eu acho que é um troço que não acontece, tá ligado? A gente é muito esculhambado pra acontecer isso. E eu repito, essa esculhambação, em muitos momentos, é a nossa força. Às vezes é a nossa fraqueza, nos atrapalha, porque todas as características de um povo é a sua força e a sua fraqueza ao mesmo tempo. A nossa é a esculhambação. A gente só vê, como o brasileiro é vira-lata e não se gosta, a gente só vê isso como fraqueza, mas tem horas que isso é força. É uma maneira que a gente tem de nunca deixar com que estruturas se fechem demais e se tornem opressivas demais. E um fenômeno do crescimento do sem religião, eu acho que é o puro suco dessa esculhambação. A maioria desses sem religião, com certeza, vão dizer que acreditam em Deus, tá ligado? Aposto dinheiro que 90% desses sem religião dizem que acreditam em Deus. Tem que fazer uma pesquisa específica nesse grupo, né? Eu sei que tem outras que já foram feitas e mostram que a maioria quando alguém pega um grupo do sem religião, a grande maioria ainda fala que acredita em Deus. Só que é essa coisa que nem eu falei do meu pai, entendeu? Ia na igreja, foi batizado, ia na igreja católica, de noite escutava a bispa que mandava botar um copo de água em cima da televisão, pra abençoar o copo d'água. Às vezes ia com a minha mãe em terreiro e achava um barato o que a monja Coen tinha pra dizer, e às vezes meu pai largava uns papos do tipo assim: religião é só pra deixar todo mundo idiota. Volta me largava assim, uns discursos antirreligiosos pra no dia seguinte repetir tudo isso. E isso é o brasileiro, cara. E com o tempo, tu aprende a ver isso também como um sinal de força. O mais bacana acabou nessa minha fala é de a gente ver essa força da esculhambação brasileira. Isso é sério, tá? Eu não tô zoando, parece que eu tô sendo debochado. Eu tô há tempos falando disso como realmente uma característica brasileira que em muitas situações é um signo de força. Parece que é uma maneira que a gente criou evolutivamente quanto grupo, e aqui eu tô pensando não só no sentido biológico, mas sobretudo cultural, de dizer, olha, vamos deixar sempre tudo assim meio pela metade, que se a gente quiser desmontar, a gente desmonta rápido. Só que eu não tô falando de prédios, tô falando de estruturas sociais, estruturas políticas e até em partes estrutura econômica, embora nesse aspecto a gente com o tempo aprendeu a ser mais conservador por causa de muito trauma, né? A gente é uma cultura, a gente é um povo traumatizado com inflação. Já falei disso no Brasil. No Brasil tem um trauma inflacionário que é muito grande. O pessoal que é jovem hoje fala assim: a inflação tá alta. Puxa, você não sabe o que é inflação alta. Só quem pegou ali os anos 80, quem ainda viveu esse pedaço ou escutou os mais velhos, sabe realmente o que é inflação, qual é o trauma que a inflação traz. Eu era muito criança, né? Mas eu lembro, já contei essa história aqui pra vocês, né? De quando os meus pais, os dois eram professores do estado do Rio Grande do Sul, então os dois recebiam o salário no mesmo dia. E no dia que eles recebiam o salário, era o dia de ir no mercado. E naquele dia, todo mundo ia no mercado. Pelo menos todo mundo que era funcionário público ia no mercado. Então, assim, os mercados ficavam 29 dias às moscas e naquele dia tinha movimento. Eu não digo 29 dias porque também o pessoal do iniciativa privada ganhava no quinto dia útil do mês, então também era um dia que tinha movimento. Mas enfim, vocês entenderam a lógica, assim, poucos dias ao longo do mês um mercado tinha movimento, porque você recebia o seu salário, você tinha que comprar correndo as coisas, porque no dia seguinte o seu dinheiro valia menos, e aí você já não conseguia mais encher o carrinho, e se você recebia o seu salário e levava 5 dias para comprar alguma coisa, você podia correr o risco sério de passar fome, o seu dinheiro se desvalorizava muito rápido. Enfim, no Rio Grande do Sul, chamado de rancho, chamado aqui no Rio Grande do Sul de rancho, era quando meu pai e mãe faziam rancho. E reforço, tá? Reforço aqui, Rio Grande do Sul, que o pessoal fala, porque lá o pessoal imagina assim, sei lá o que imagina, o maior número de praticantes de Umbanda e Candomblé estão no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Afro.
O pessoal não quer fazer agora a separação, o Sul é meu país? Não voltaram a falar disso mais uma vez? Separar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná? Ah, põe, sei lá, Estados Unidos do Exu. Faz isso então, né? Estados Unidos do Exu. Eu acho que podia ser um nome bom. Acho que seria interessante a formação de um movimento para organizar essa galera sem religião na luta pelo Estado laico. É que pode ser interessante sim, mas é que é difícil organizar porque é uma galera muito dispersa. Quando fala sem religião, é que o termo é bem específico mesmo. São pessoas que apenas se identificam como sem religião, mas elas têm pautas que não se encontram em nada. Entre esses sem religião vai ter gente pró-aborto e contra aborto, vai ter gente pró-casamento gay e contra casamento gay. Qual é a pauta comum que tu vai manter nessa galera? Eu não quero que a religião avance contra o Estado. Muitos desses sem religião, eles são sem religião de maneira muito fluida, orgânica, assim, eles nem param pra pensar em religião direito. Aí se tu falar com ele, mas eu quero montar um grupo pra evitar que a religião avance sobre o Estado, às vezes o cara vai dizer, tá, mas isso não tem nem a ver com a minha vida, eu nem parei pra pensar nisso, nunca pensei nisso, sabe? É difícil organizar esse povo, sabe? Inclusive, se você tentar fazer esse tipo de organização, a grande chance é se decepcionar, porque muitos dos que dizem ser religião, às vezes são extremamente reacionários, assim, e não quer dizer que a pessoa ali vai ter um pensamento esclarecido sobre Estado laico, às vezes a pessoa nem acha que o Estado tem que ser laico, ela só não quer pra ela, tá entendendo? Isso sim, esse é contraditório. Uma pessoa que não quer se envolver com a religião, mas não é contra uma teocracia. Eu sei que isso é uma contradição, mas as pessoas são contraditórias. Daí, organizar isso é muito complicado. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.